Olá, sejam todos bem-vindos. Sou José Marcos da Pieta, do canal Monetários. E vamos nessa oportunidade trazer para vocês um assunto relacionado a depreciações, ou seja, a importância de levantar esses valores dentro da contabilidade da sua empresa, fazer aí também os ajustes entre a depreciação contábil e a depreciação fiscal, como se faz esse ajuste, como se lança isso dentro da sua contabilidade, utilizando essas despesas como parte dedutiva aí aos impostos a pagar. Vamos também de uma forma bastante prática abordar como seria o lançamento da baixa de um ativo imobilizado. Então estaremos aí abordando nesse estudo esse assunto de forma bastante completa aí, e as suas várias facetas dentro da parte contábil e também fiscal, desse elemento que é bastante importante dentro da contabilidade. Estaremos utilizando para esses cálculos esta planilha, que é bastante completa e que permite, então, fazer todos os lançamentos e também os acompanhamentos dos ativos imobilizados relacionados a esses valores. E você poderá ter acesso a essa planilha de forma gratuita, seguindo aí as instruções na descrição do nosso vídeo. Bora lá, então, que vem a ser a depreciação. Dentro da contabilidade, nós fazemos aí as demonstrações contábeis, principalmente o balanço e a DRE, que são aí, então, o retrato da empresa em cada momento da sua existência. E geralmente nós temos dentro das empresas os valores que são atrelados ao ativo imobilizado permanente através de maquinários, veículos, móveis de utensílios, enfim, vários elementos desses que compõem aí a empresa e que são utilizados para a atividade fim da mesma. E esses elementos sofrem, com o passar do tempo, os gastos pelo uso, pela, pela obsolescência, enfim. Então, há necessidade de trazer para o momento atual essa representação. Então, através da depreciação é que nós podemos, então, fazer esses cálculos, esses levantamentos e trazer, então, esses valores de forma mais atualizada. Dentro da contabilidade, nós temos o CPC número 27, que é do Comitê de Planejamento Contábil, que define, então, a obrigatoriedade e também as regras aí para a utilização dos cálculos da depreciação. Na própria Receita, nós temos a normativa 1700 de 2017, que aborda também esse assunto na área fiscal, ou seja, como você pode utilizar esses valores, inclusive apresentando uma tabela com as taxas de depreciação aceitáveis para cada tipo de elemento. Como comentado, nós vamos utilizar então, para a representação do nosso trabalho, uma planilha completa. Ela permite já a totalização do ativo mobilizado e também a possibilidade de acompanhar cada item isoladamente. E nós vamos abordar ainda nesse trabalho como é feito, então, o ajuste contábil e fiscal para que você possa fazer de forma correta a apropriação e faremos também a abordagem da baixa de um ativo imobilizado para que então você tenha aqui uma visão completa de toda a estruturação contábil e fiscal relacionada a depreciações e também ao ativo imobilizado. Claro que isso não esgota o assunto, estamos aqui abordando a parte fiscal e contábil de uma empresa pelo lucro real, mas dentro do lucro presumido e também pelo Simples Nacional, algumas particularidades em relação ao valor aí que será ajustado como base de cálculo quando houver algum ganho de capital nessas organizações. Nossa planilha é bastante simples, embora os cálculos são bastante complexos, então você poderá, como a gente já colocou, fazer uso dessa planilha, caso tiver interesse, você poderá baixá-la então, poder ter acesso a esse material. Então, aumentamos um pouco para ficar mais visível aí a visualização dos dados. Nós temos aqui uma coluna para inserção dos códigos. Aqui em cima ele vai estar qual seria o próximo código em relação a uma sequência lógica. Então nós temos aqui com 11 registros, o próximo seria o 12. Okay? Apenas para evitar a repetição de códigos aí. Você vai também ter a oportunidade de lançar com a conta que você vai lançar aquele bem. Por exemplo, dentro de edificações eu posso ter prédio administrativo, a fábrica propriamente dita, um galpão. Na parte de veículos eu posso ter N veículos lançados. Então aqui na conta você vai definir aonde vai estar alocado aquele bem que você está lançando. Aqui no item você vai abordar de forma mais detalhada aquele bem, ou seja, se for um veículo, colocar placa, chassi, elementos que identificam então cada item dentro da conta. Dentro de custos ou setor seria aonde está alocado aquele bem, né? Principalmente numa indústria. É importante você lançar cada elemento ao seu determinado centro de custo ou setor, e você poderá então fazer ali o rateio desses custos relacionados a cada centro. Isso fica a critério de cada empresa, de como cada empresa faz a utilização dos seus inventários e também
a forma que ela apropria esses custos. Na nossa planilha, nós vamos abordar dois tipos aí mais utilizados de depreciação, que é o linear e o soma de dígitos. Existem outros tipos aí de depreciações que podem ser utilizados contabilmente. Seria a forma de depreciação acelerada, para quando uma empresa trabalha em vários turnos. Então, se ela trabalha em um turno, ela vai usar um percentual de depreciação. Se ela trabalhar com 2 turnos, ela vai usar outro percentual. Ou seja, conforme o tempo que esse bem vai estar em operação, dependendo dos turnos que a empresa opera, com certeza uma empresa que trabalha diuturnamente, 24 horas por dia, vai ter um desgaste maior do seu equipamento. A empresa que vai ter utilização daquele equipamento por apenas 8 horas por dia. Temos também a possibilidade de utilizar a depreciação por unidades produzidas, que é mais utilizada na indústria, e mede então a quantidade que aquela máquina vai produzir de determinado produto, 3 anos. Você pode fazer uma estimativa da utilização dessa máquina e abordar então a depreciação por as unidades produtivas. Mas como eu falei, a mais utilizada aí é a depreciação linear, então da soma dos dígitos. Então aqui você vai colocar se você está usando a depreciação linear, e a 2 para a soma dos dígitos. A depreciação linear se comporta de forma semelhante ao que é utilizada pelo sistema fiscal. A soma dos dígitos pode ser utilizada para algum equipamento que tenha uma depreciação maior no início da vida útil. Então ela vai fazendo uma contabilização de forma decrescente pelo ano do bem. Vai ser também lançado aqui o valor de aquisição, ou seja, o custo daquele bem que você adquiriu, a data de aquisição, que é muito importante, a data final de depreciação, ele vai calcular automaticamente. Esse veículo terá uma estimativa de 10 anos a serviço da empresa e estima-se no final ele vai ter um valor residual de venda aí ainda de 35%. Então, aquele veículo de 60 mil na aquisição, depois de 10 anos, estima-se que seria vendido aí por R$21 mil, que seria o valor residual de 35%. Lembrando que o tempo de depreciação e também o valor residual vai depender muito do tipo de empresa, como ela atua e como aquele bem está sendo utilizado através da sua aplicação. O importante do cálculo da depreciação é sempre o conceito do desgaste do bem em relação ao tempo ou ao fato de se tornar obsoleto. Vai depender da tecnologia envolvida, vai depender da aplicação que cada empresa utiliza. Um veículo de que é uso transporte de carga, é bem provável que vai ter um desgaste maior que um veículo utilizado para transporte de pessoas, em função do peso que ele transporta. Cada empresa vai, dentro da sua realidade, da sua atuação, definir esse valor de forma coerente. Tem que haver, então, uma coerência dentro da determinação desses valores. Alguns elementos, inclusive, precisam passar por perícias técnicas para definir essas condições. É importante, inclusive necessário, que você escreva aí nas nossas explicativas, nas suas demonstrações contábeis, qual a metodologia que você utilizou e o porquê que você usou determinado valor aí para as suas depreciações, e torna isso, então, de forma a você justificar e também ter isso como um controle para que você possa consultar posteriormente. Nesse caso aqui, nós estamos usando a soma dos dígitos, número 2. Então, aqui no linear é nulo. Já me traz aqui o valor da depreciação anual e a depreciação mensal. E já também a depreciação acumulada desse bem lá na minha contabilidade. E também dentro da própria planilha já existe a possibilidade de alocar então o percentual utilizado pela Receita, que vai me dar então já os cálculos das depreciações e o fisco então aceita a depreciação daquele bem, desse veículo. Eu estou depreciando pela contabilidade R$ 472,73 por mês, mas o fisco me permite, também define que essa depreciação mensal, no caso desse veículo, é de R$ 1.250. Então nós vamos verificar que há uma diferença aí no que a contabilidade está me dando, né, como resultado, e também o que o fisco está me possibilitando. O que ocorre é que o fisco ele tem aí a sua tabela. Então, digamos aqui, um veículo para transporte de mercadorias, o fisco me representa uma vida útil de 4 anos, ou seja, 25% de depreciação anual. Mas na prática, eu não vou utilizar um carro por apenas 4 anos. Então, por isso que há essa diferenciação aí dentro do nosso modelo contábil pelo modelo fiscal. Os dois estão corretos, desde que dentro da contabilidade essa é a minha metodologia. Mas o fisco, então, ele aceita, né, ele determina que seja por 4 anos, e então é necessário lançar aqui os 25% lá da nossa tabela, e ele vai me trazer automaticamente aqui os anos e calcular todo o resto automaticamente na nossa planilha. Então esse elemento aqui já está na contabilidade depreciada 18.672,
Mas no físico aqui, ele já depreciou 43.750. Lembrando também que na tabela fiscal não existe valor residual. Isso também contribui para que esse valor seja geralmente maior do que o contábil. Como já comentamos, a contabilidade ela tem a incumbência de apresentar a realidade dos fatos. A fiscal é para atender também o fisco e dentro de alguns critérios determinados aí pelo governo. Nós vamos abordar logo em seguida como você faz então esse ajuste contábil e fiscal, de forma bem rápida aqui então, demonstrar como é feito então esses cálculos da depreciação. Vamos supor um bem aí de R$ 2.000, que é depreciado por 2 anos e tem um valor residual de 10%. 10% vai dar R$ 200. Na nossa planilha, na parte contábil, eu estou usando dois tipos de depreciação. Se fosse uma depreciação linear, que eu iria depreciar, que é do valor de compra menos o valor residual, dividido por 2. São 2 períodos, 2 anos. Então eu teria, pela linear, R$ 900 por ano. Da decrescente é a soma dos dígitos. Como é que é essa soma dos dígitos dos anos? É 1 mais 2, então seria 3. Né? Eu tenho 1 ano mais 2. Então a soma dos dígitos deu 3. Se tivesse 5 anos, seria mais 3, mais 4, mais 5. A soma dos dígitos seria 15. Okay? Então no nosso caso aqui, 1 mais 2. Então, através da soma dos dígitos, nós vamos agora encontrar o índice de depreciação por ano. Como eu tenho 2 anos, então no primeiro ano a depreciação vai ser igual a 2 anos dividido pela soma dos dígitos. Já no segundo ano, como ele é decrescente, o resto ainda é 1 ano, dividido pelo 3. Eu pego esse índice e multiplico então pelo meu valor depreciado, de 1.800. Então no primeiro ano eu vou depreciar 1.200 e no segundo ano 600. Somando os dois, eu terei então 1.800, que é o mesmo valor da linear, para multiplicar aqui 900 por 2. Percebendo que fecha certinho aí os valores. O fato de você usar um ou outro vai depender da aplicação na sua empresa. Você pode usar todos os seus bens depreciáveis por um método ou o outro, ou variar por até estimativa, vai ter um desgaste maior no início aí, e é importante também definir isso nas notas explicativas. Já a depreciação fiscal nada mais é do que dividir o valor total por número de anos. Pela fiscal seria R$ 1.000 por ano e o bem é 100% depreciado. Lembrando que na fiscal não existe valor residual. Isso também pode ocorrer na depreciação contábil. Eu posso também deixar zerado aqui o meu valor residual, desde que isso estipe a realidade da minha empresa. Eu tenho certeza que eu não vou ter nenhum valor residual no final, que vai virar sucata, que vai ser descartado a valor zero, deixaria como zero aí o meu valor residual. Aí, na maioria dos casos, vai acontecer que existir aí uma estimativa de valor residual. Então, cada caso é um caso aí, isso vai determinar junto aí a sua realidade e junto ao seu contador a melhor forma de fazer essa apropriação. Feita então a explicação de como chegamos aos cálculos, é isso que a nossa planilha então ela efetua. Vamos efetuar aqui um novo registro a título de exemplo. No próximo código seria o 12. Vou colocar aqui mais um veículo pesado. No meu caso aqui, eu dividi veículo leve e pesado. Seria um utilizado mais para transporte de cargas, né? Um utilizado para visita de clientes ou para transporte de pessoas, mas da forma que mais atende a sua necessidade. Então aqui seria caminhão, Volkswagen. Eu vou botar então a descrição do bem aí, conforme for o caso. O setor seria transporte. Vou depreciar linearmente. Então, o valor de aquisição desse caminhão, R$ 120.000. E a data, 31/7/2023. Esse é um veículo que eu vou depreciar por 10 anos e vou residual de 30%. Ele vai ter um desgaste maior que veículos normais. Vou atualizar. Então, no nosso veículo aqui, ele não contabilizou nenhuma depreciação pelo fato de que eu lancei esse veículo agora. Então, ele não deprecia. Okay? A planilha tem também essa condição de verificar. Se eu comprei no início do ano, vou ter que ter em janeiro, aí já me traz, então, algum valor de depreciação. A depreciação ela não é retroativa. Lembrar, então, de sempre fazer os lançamentos no momento da aquisição. Já fizemos o nosso lançamento, atualizamos aí esse valor. Vamos agora ver como é que estão nossos registros. Então, percebendo que a gente já trouxe aqui o valor da depreciação, com aquela segunda data que a gente colocou, que é 31 de janeiro.
E no físico aqui ele não apresentou nenhum valor. Então é importante sempre fazer uma conferência. Pelo fato de não ter lançado aqui o valor relacionado às depreciações de 25% de veículos que a tabela lá nos apresenta. Agora já está completa aí a nossa planilha. Então percebe que pela linear ele definiu aí uma depreciação de 4.200 nesses 6 primeiros meses e no fisco já depreciou 15 mil reais. É a sua situação contábil aí daquele bem que vai definir realmente esses valores, lembrando da importância de registrar o próprio histórico do veículo na aquisição, por que você utilizou aquela metodologia, aqueles valores para depreciar aquele determinado item. A totalização ela já me puxa a quantidade de elementos que eu tenho dentro do meu ativo imobilizado, que agora são 12, então eu lancei mais um ali. O valor total do meu ativo, ou seja, valor de aquisição. No caso aqui, eu estou abordando pela depreciação linear, eu teria um saldo imobilizado de 600.900. Eu vou botar aqui pela depreciação da soma dos dígitos, que é o caso 2, eu teria um saldo menor, porque ela acelera um pouco aí a contabilização das depreciações no início da vida útil de cada bem. E aqui eu tenho, então, a depreciação linear, ou seja, todas as depreciações eu coloquei como 1 lá na minha tabela, a soma das depreciações da soma dos dígitos, então me dá a depreciação total, e a soma da depreciação fiscal. Então você vê que existe a diferença da fiscal de 251 mil contra 173.894, que é a depreciação contábil. E aqui do lado, na minha aba de totalizações, é identificar cada item. Eu posso ter na minha empresa aqui centenas de bens. Então seria muito difícil, dentro dessa própria planilha aqui, eu encontrar aí um determinado bem. Então eu posso vir aqui na totalização e consultar cada elemento. Então eu vou pegar o 12 aqui, que seria aquele caminhão que a gente comprou, e já vai me trazer aqui essa condição. Se eu quiser o bem número 5, já seria então outro caminhão. Se eu pegar o bem número 7, seria bancadas e cadeiras do imobilizado lá. Você vê que a planilha permite então toda essa condição. Está apresentada a nossa planilha, a metodologia de cálculo das depreciações. Vamos agora acompanhar como seriam feitos os ajustes então em relação à depreciação contábil e à depreciação fiscal. A pergunta então seria a seguinte: por que eu já não faço lá na minha contabilidade a depreciação fiscal? Então eu não teria todo esse trabalho de levantar essas contabilizações. A fiscal atende à necessidade do governo e a contábil vai atender à necessidade de demonstrar a realidade da empresa em cada momento, como a gente já especificou. Então vamos supor aqui no caso de um caminhão, que é o nosso item 5, que teria então a seguinte condição. Ele depreciou pela forma econômica, ou seja, contábil, 78 mil, através da soma do dígito, que foi a escolha feita lá na nossa tabela. Mas pela contábil, ele está totalmente já depreciado por 120 mil. O que vai ocorrer então? Esse bem já foi totalmente depreciado. Já encerrou aqui a depreciação dele no mês 7 de 2023. Então, já depreciou aqui pela fiscal os mesmos 120 mil. Como a gente comentou, a legislação fiscal não atribui valor residual para os bens. Como na contábil eu tenho valor residual, então ficou ali 71 mil como depreciação e os outros 42 mil seriam o valor residual desse bem que a gente determinou lá na nossa contabilidade. Aqui eu teria toda a soma dos valores. Aqui eu tenho o valor das depreciações mês a mês lançado para esse bem. Lembrando que eu usei lá na minha planilha a metodologia da soma dos dígitos. E aqui fica demonstrado como todas começaram no mesmo período, só que a depreciação fiscal ela encerra antes. Então existe a necessidade de fazer esse ajuste. Então aqui eu fiz os lançamentos contábeis. Lá no ano 1, né, a minha contabilidade me deu uma despesa de 17.333, mas a fiscal determina uma depreciação de 30 mil, que é o valor então, que eu pude ali abater ao meu lucro para definir então a minha margem para imposto de renda e também para a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso nas empresas regidas pelo sistema de tributação do lucro real. Lembrando que o lucro presumido, a Simples Nacional, você também vai usar o processo de depreciações, só que no ajuste contábil ali vai ter uma diferenciação. Aqui na lucro real, você vai lançar ali o ganho de capital ou a perda de capital no sua demonstração para a apuração do lucro. Já nas empresas Simples Nacional ou lucro presumido, você vai lançar o valor da venda menos depreciações e vai, então, dependendo de cada caso, aplicar as alíquotas aí dos impostos incidentes em cada valor. Então, no primeiro ano aqui, eu depreciei pelo contábil 17.333, então eu teria que fazer um ajuste de exclusão, ou seja, deduzir esse valor lá no meu lucro apurado para, então,
contabilização fiscal fique adequada. Como aqui, como o veículo é 4 anos pelo fiscal, você percebeu então que a partir do quinto ano eu não deprecio mais pelo fiscal, mas continuei depreciando aqui pelo valor contábil, que é legítimo. Só que teria então que fazer esse ajuste também lá no meu valor, como uma adição ao meu lucro. Então, resumindo, se eu tiver um valor contábil positivo, eu tenho que fazer a adição desse valor lá no meu valor. Se eu tiver um valor negativo, ou seja, se o contábil for menor que o fiscal, eu teria que fazer um ajuste de exclusão, ou seja, excluir esse valor lá no meu lucro apurado, antes do imposto de renda, para adequar então esse valor. Então ficaria assim o nosso ajuste. No primeiro ano, como a gente demonstrou ali, eu faturei lá na minha empresa R$ 100.000, tive meu custo e despesa lá de 60 mil, e a despesa de prestação que eu lancei lá como dedutora do meu lucro seria de 17.333, que é a minha depreciação contábil. Isso me deu um lucro antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, 22.666,67. Mas como a legislação determina que eu tenha que depreciar 30 mil, nesse caso, então o meu lucro fiscal seria de R$ 10.000. Então esse seria o lucro real a ser contabilizado também na minha demonstração de resultado. Então lá no LALUR eu farei então o ajuste. Eu tenho meu lucro contábil de 22.617 que foi apurado. Vai ser uma exclusão em função de que a minha depreciação contábil foi menor que a minha depreciação fiscal. Então, ajustei ali e o meu lucro final, então, fiscal, ficou nos R$ 10.000. Então, essa é a configuração feita aí no processo. No final do período, a situação se inverte. Ou seja, digamos que eu tenho a mesma situação de venda ali, de faturamento, e eu lancei lá a minha depreciação de 2.166,67, que seria o cálculo contábil. Então, meu lucro antes do imposto de renda deu 37.833. Mas na parte fiscal, eu não tenho mais o que depreciar. Eu já depreciei nos primeiros 4 anos ali. Então, a depreciação seria zero nesse caso. Então, eu teria que fazer um ajuste de adição lá no meu valor para, então, incorporar esse valor que eu deduzi a mais ali na depreciação contábil, para que, então, meu lucro fiscal realmente seja o real. Esses seriam, então, os ajustes feitos no valor para a situação da depreciação fiscal e contábil. E esses 42 mil, que é a diferença contábil e fiscal, também, da mesma forma, tem que ser apropriado no valor na hora da venda aí do seu ativo imobilizado. Então, isso o seu contador, lá na hora de fazer a baixa, tem que estar atento. Agora, nós vamos tratar da venda de um imobilizado. Primeiramente, vamos aqui na nossa planilha e demonstrar como seria a baixa aqui na planilha de um bem do imobilizado permanente. Aqui no final da planilha, eu consigo, então, determinar as baixas. Se eu fiz alguma venda, se eu dei baixa por escateamento, enfim, eu vou determinar lá o motivo da minha baixa. Então eu vendi lá a minha empilhadeira. E o meu item 10. Então aqui no item 10, digamos que eu vendi no dia 20 de 1 de 2022, por exemplo. O que ocorre na minha atualização? Já baixou aquele bem que estava ali no valor de compra de 25 mil. Então, teve meu saldo caiu para 749.800. Eu posso também verificar isso da seguinte forma. Eu vou selecionar aqui na minha planilha, nos filtros, somente as que estiverem vazias, ou seja, que estiver vendido não estará incorporado. Vamos perceber então que já atualizou o total do meu valor do ativo imobilizado. Lembrando que eu não posso tirar da minha planilha esse componente. Ele vai ficar registrado ali, esse bem, e já passou dentro da minha empresa para uma eventualidade no futuro eu ter que fazer uma verificação desses valores. Então, na minha totalização, eu tenho 759.800. Então, o total dos meus bens de ativo até o momento foi de 764. Mas o meu saldo, que eu baixei aquele bem de 25 mil, caiu para 759.800, que baixa já com o meu valor atualizado aqui, se eu, no momento da consulta, selecionar essa condição somente com os itens que não estão baixados ainda. Então, aqui já me fez todo esse recálculo. Já me baixou aqui a depreciação, que estava ali pela soma dos dívidos. Já baixou também aqui 25 mil, que já está totalmente depreciado pela fiscal. Então, a planilha te dá toda essa condição de verificação. Então, hoje eu tenho um saldo de 11 bens no meu ativo, não tenho mais 12. Eu baixei ele. Se eu quiser consultar só aquele elemento, o item 10, você vê que fechou certinho aqui. 25 mil era o valor de aquisição, 16.250 é o valor depreciado e 25 mil é o valor depreciado pelo fisco. Essa diferença entre o fisco e o contábil, você vai ter então que apropriar lá
no seu LALUR na hora da venda. Como ficaria o lançamento venda de um ativo imobilizado? Vamos ver como ficaria a venda desse caminhão na seguinte hipótese. Digamos que eu vendo esse caminhão por 150 mil, ele já está totalmente depreciado. Lembrando que pode estar totalmente depreciado ou não. Isso não vai interferir no lançamento, isso é apenas apropriar os valores que estão lá contabilizados. Então, como ficaria o lançamento da venda desse caminhão por 150 mil? Então, o valor residual nada mais é, na data da venda, dos 120 mil, que é o valor contábil dele, que é o valor de aquisição, menos o valor depreciado. Então, eu tenho aqui o valor residual de 42 mil reais. O saldo da minha venda seria, então, o total da minha venda de 150 mil menos o valor residual. Então, meu saldo de venda de 108 mil. Vamos ver como ficaria, então, esses lançamentos. Bom, eu vendi o caminhão por 150 mil. Então, vai entrar na minha contabilização. Então, vai entrar no meu caixa, na conta banco, vai ser no meu ativo circulante, os 150 mil, então, no meu recebimento. Se for uma venda à vista, né? Então, eu recebi aqui 150 mil e vou lançar esse valor. Então, debito 150 mil aqui. E vou abrir uma conta de resultado de receita da venda do imobilizado, né, a credor de 150 mil. Então, uma conta de resultado não operacional, aqui é uma venda do meu ativo, de 150 mil. Muito bem, então o primeiro lançamento aqui é a venda do bem. Agora eu vou fazer o custo na venda do ativo, ou seja, vou baixar o meu veículo lá do meu imobilizado. Eu tenho minha conta veículos aqui então, um saldo de 350 mil, que tem outros veículos alocados, nesse exemplo, e vou baixar então do meu ativo os 120 mil, que foi abaixo do meu veículo. Eu vou abrir mais uma conta, agora é o custo da venda de 120 mil. Fizemos o segundo lançamento aqui, que é abaixo do veículo então vendido. Tá? Então baixamos desde a contabilidade. Esse livro não está mais somando lá o meu imobilizado. E abri uma conta de resultado, então, de 120 mil de lançamento contábil para aquela despesa, com aquele custo contábil. O próximo lançamento, então, seria a baixa da minha depreciação. Então, esse livro está depreciado lá no valor de 78 mil. Então, eu vou debitar a depreciação. Eu tenho 120 mil lá de depreciação acumulada, isso porque tem outros veículos lá incorporados, mas esse caminhão está lá lançado a 78 mil, lá na minha contabilidade. Então, eu fiz o seguinte lançamento. E vou também, em contrapartida, custo da venda imobilizado. Então, eu vou acreditar aquela conta transitória ali de resultado por 78 mil. Posteriormente, eu vou apurar então o meu ganho de capital. Seria baixar ali o meu custo na venda por 42 mil, zerei minha conta do custo, a depreciação mais o valor residual, e vou deduzir esses 42 mil aqui da minha receita de venda. Então, o meu resultado ficou 108 mil reais. Então, esse vai ser o valor do ganho de capital relacionado a essa venda, que seria então o saldo de 108 mil e deve ser tributado então pelo imposto de renda e também pela contribuição social. Ficaria então a seguinte demonstração. Eu teria lá essa condição, outras receitas não operacionais de 108 mil, então o meu lucro antes do imposto de renda vai ser 148 mil reais. Então esse ganho de capital será lançado na minha demonstração e eu estarei pagando então os devidos valores dos impostos em relação a essa condição. Lembrando que para lucro presumido e também pelo Simples Nacional, o ganho de capital não entraria aqui. Você vai definir esse ganho de capital e lá e dentro da normatização da receita vai ser aplicado aí um percentual sobre esse valor, que vai ser então o valor do tributo que você vai ter que contribuir. Para cada caso, então, vai ter uma alíquota diferente, depende do valor, depende do tipo de empresa que você está enquadrado. Então, para o lucro real, seria basicamente essa operação. Digamos que eu vendi esse caminhão por 40 mil reais. Aí teria uma perda aqui de 2 mil reais. Então, esse valor teria negativo aqui. Então, seria aqui uma perda de capital na venda. Então, reduziria então aqui a minha margem de lucro. Pois bem, pessoal, apresentando de forma bastante completa aí uma abordagem sobre o elemento de depreciações dentro das demonstrações contábeis e também o seu enquadramento fiscal. Foi então possível apresentar através da planilha a metodologia de cálculos, os ajustes que devem ser feitos em relação à estruturação contábil e à legislação fiscal, a forma de efetuar o lançamento de uma baixa no ativo imobilizado, enfim, conseguimos aí de forma bastante ampla demonstrar todas essas condições, essa situação relacionada ao item tão importante
dentro das demonstrações contábeis, que é as depreciações. Lembrando que você pode acessar essa planilha bastante seguir as instruções na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar aí seu like, inscrever-se no canal, que você estará aí tendo acesso a todos os nossos conteúdos e também possibilitando que outras pessoas tenham acesso aos nossos materiais. Obrigado pela atenção, mais uma vez, e até uma próxima oportunidade.